Oi, gente, bom dia daqui da Nova Zelândia. Eu sou a Fábio Numerud, astróloga e terapeuta holística, e tô aqui com vocês hoje para fazer essa live que deu N erros. O e-mail não foi disparado, o pessoal da lista não ficou sabendo, o post que estava programado eu botei PM em vez de botar AM, saiu o horário errado, mas o importante é que a gente está aqui hoje, né? Domingo de Páscoa no Brasil, segunda-feira aqui na Nova Zelândia, e a gente vai falar um pouco sobre mitologia grega hoje. Vamos falar sobre psicologia, o isolamento, e o tema que eu criei para essa live se chama Abriu a Caixa de Pandora. E por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque rola muito essa sensação, né? De que parece que se abriu algo e todos os males do mundo estão rolando nesse momento. Então eu achei que essa conexão com o mito de Pandora seria uma conexão interessante para a gente começar essa nossa conversa hoje. Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando, né? Dando boas-vindas para vocês que estão aí. Um beijo para todo mundo que está chegando, né? Já tô vendo que tem gente aí do Uruguai, né, Ricardo? Que bom que deu para você estar aqui. Gente daqui da Nova Zelândia, Vivi, gente do Brasil, Sandrinha. Gente, vão me dando um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão acompanhando, tá? Então, hoje eu criei esse tema de A Caixa de Pandora para a gente conversar sobre as configurações de 2020. Vou tentar resumir tudo para vocês que tá rolando no céu esse ano, porque, gente, é coisa pra caramba, não vou mentir, tem muita coisa acontecendo no céu esse ano. E, primeiramente, né, como aí em vários países a gente ainda tá na Páscoa, meus votos de uma Páscoa realmente de renovação, né? Porque, para mim, Páscoa, independente de que religião você segue, eu não sigo a religião católica, aliás, eu não sigo religião nenhuma, né? By the way, eu sou bem espiritualizada, já naveguei por várias religiões, mas eu me sinto bem indo num terreiro de Umbanda quando eu tô no Brasil, indo no centro espírita ou indo aqui na igreja católica que tem perto da minha casa, ou indo conectar com as árvores aqui no Jardim Botânico, entendeu? Para mim, Deus está presente em tudo, né? Já me perguntaram algumas vezes se eu acredito em Deus e em Jesus. Sim, acredito, como acredito em várias outras coisas, né? E, enfim, para mim, Páscoa traz esse sentido de renovação da nossa espiritualidade. Então eu espero que, independente de onde você tá, de como que tá rolando o teu isolamento, né, se você tá ou não com a sua família, por exemplo, aqui tô eu e meu filho sozinho, então foi muito diferente no sentido de que foi um dia como qualquer outro dia do isolamento, não teve nada de diferente ou de especial, como normalmente seria a Páscoa se a gente estivesse em família, né? Um almoço, todos juntos, mas tá tudo bem. Isso que importa é que a gente tá bem, a gente tá com saúde, e eu fiz várias reflexões ontem também, preparando o material dessa aula hoje. Vocês vão ver que eu vou dar umas olhadas aqui pro lado, porque eu tô colando de tudo que eu quis passar para vocês e dessa conexão com o mito de Pandora, né? O mito da mitologia greco-romana, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando. Bom, bora começar então. Acho que já deu um tempinho para o pessoal chegar por aqui. Gratidão a vocês que atenderam a esse chamado. E por que eu quis trazer a questão do mito de Pandora? Eu não sei o que vocês sabem sobre o mito de Pandora, então eu vou dar uma colada aqui e vou ler para vocês rapidinho um resumo sobre Pandora, né? Então, Pandora foi a primeira mulher na Terra criada por Zeus. Interessante de ver como que a gente tem os links entre a mitologia grega
e até as histórias ou o que a Bíblia, o que o catolicismo traz, né? Porque no catolicismo tem a Eva. Não tô aqui para discutir se aconteceu, se não aconteceu, gente. Eu tô trazendo uma informação da mitologia, tá? Na mitologia, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus ou Júpiter, que era o deus do Olimpo, né? Então, a história, o que aconteceu foi o seguinte: Prometeu, era um humano, ele roubou o fogo do Monte do Olimpo, que era a casa dos deuses, né? E quando Prometeu roubou o fogo do Olimpo e fugiu de volta para a Terra, obviamente, ele deixou Zeus, o deus do Olimpo, Júpiter, muito indignado. E Zeus, que era conhecido por suas artimanhas e por se disfarçar de vários personagens para ter a sua vontade atendida, resolve então criar Pandora, né? E mandar Pandora à Terra. Só que ele fez o seguinte: quando Zeus criou Pandora, ele criou Pandora e colocou nela, segundo ele, não é julgamento meu, gente, essa é a definição do mito, tá? Zeus criou Pandora com um único defeito: curiosidade. E Zeus deu a Pandora uma caixa, né? E essa caixa continha todos os males da humanidade. E Zeus deixou esse defeito de curiosidade em Pandora porque ele sabia que um dia Pandora não ia resistir e ela ia abrir a caixa. Então, olha que interessante essa correlação com o que a Bíblia traz de Eva, né? De Eva morder o fruto da maçã, também Eva ter essa curiosidade. Acho interessante essa correlação. Anyway, Zeus sabia que um dia Pandora ia abrir a caixa e ia libertar o mal no mundo. E dessa forma, os humanos seriam castigados pelo que Prometeu fez, né? Por ter roubado o fogo sagrado dos deuses. Então, como os humanos tinham roubado o fogo do Olimpo, Prometeu fez isso, ele enviou Pandora e Pandora iria ter uma relação com Prometeu, né? Além disso, sim, aí nem vou contar todos os detalhes do mito, da história de Pandora, como Pandora chegou na Terra, quando que Pandora abriu a caixa. O que interessa é que um dia Pandora resolveu, sim, estava curiosa, né? Aquela caixa, falou: que raio desse negócio que veio lá dos deuses, que eu ganhei, eu vou abrir, vou ver o que é, né? E quando ela abre a caixa de Pandora, ela deixa escapar todos os males, né? Menos a esperança. E aí, eu sempre achei interessante, né, essa parte do mito de Pandora. Por que a esperança é considerado um mal, né? E aí, até colando aqui das minhas anotações, segundo a mitologia grega, a esperança, que foi o único dos males da humanidade que não escapou da caixa de Pandora, é considerado um mal porque ela traz uma ideia superficial acerca do futuro. Isso é o que tem no livro de mitologia que eu estava lendo. E aí a gente vai começar a nossa live falando, né, por que o céu de 2020 abriu a caixa de Pandora, né? E aí eu quero... tô aqui trazendo uma linha do tempo para eu não esquecer de falar nada para vocês, né? O ano começou... Na verdade, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar de dezembro, né? Em dezembro de 2019, a gente teve um eclipse em Capricórnio e também já tínhamos esses 3 planetas, que aqui vão ser 3 canetas: Saturno, marronzinho, Plutão roxo e Júpiter azul. E botei essas cores para ter uma associação com cada um desses planetas para ficar fácil da gente acompanhar. O que eu quero que vocês entendam, que começou a se desenhar no céu, na verdade, não há 2 anos atrás, como a gente fala, mas há muitos anos atrás, esse grande alinhamento de 2020, que eu chamo de ter aberto a caixa de Pandora. O que aconteceu é o seguinte: deixa eu pegar mais uma caneta.
Então, essa caneta aqui é o Sol, beleza? Nós temos Saturno fazendo uma órbita ao redor do Sol. Todo mundo concorda que essa órbita é fechada. Me deem coração aí para dizer que vocês estão conseguindo acompanhar a minha explicação, porque a pessoa que é autista e às vezes, né, o jeito que eu vejo não é necessariamente a melhor forma de explicar o que eu tô vendo, o que eu tô entendendo. Mas Saturno leva de 28 a 30 anos para fazer um ciclo em volta do Sol, beleza? Ou seja, Saturno vai passar por Capricórnio em algum momento nesses 28, 30 anos. Então vamos fingir que esse ponto aqui é quando ele chega em Capricórnio, beleza? Aí, Marciane e Rafa aí, beijo para vocês. Aqui tá Plutão. Essa informação é muito importante, gente. Pois Plutão tá aqui fazendo a volta dele ao redor do Sol, né? Não, deixa eu fazer daqui, ó. E ele anda muito devagar, muito devagar. Plutão, gente, leva 284 anos para fazer um ciclo. Então, esse ciclo que Saturno leva 28, 30, Plutão leva 284. Então, Plutão tá lá na velocidade dele, super mega devagar, levando 284 anos, pá! Chegou no mesmo lugar que tá Saturno, né? Então, aqui a gente tem o Sol, deixa eu fazer assim que aparece melhor. Os dois se encontraram no céu. Então, assim, um cara que tá andando numa velocidade de 284 anos encontrou com outro cara que leva de 28 a 30 anos. Aí nós temos Júpiter. Júpiter é um pouco mais rápido. Ele leva 12 anos para fazer o ciclo ao redor do Sol, né? Então, Júpiter tá aqui, pá. O que aconteceu? É isso que aconteceu no céu. Esses 3 planetas, tá? Um que leva 284 anos, outro que leva 28 a 30 e outro que leva 12, estão no mesmo lugar na volta do Sol, né? Então, para vocês terem ideia, uma ideia histórica, esses 3 juntos, nesse mesmo momento, apesar deles andarem em velocidades completamente diferentes, isso aconteceu ou acontece em raros momentos da humanidade, tá? Alguns momentos da humanidade onde isso aconteceu, que eu revi nos meus estudos, olhando mapas de outros astrólogos também. Peraí que eu preciso dar uma acalmada aqui na voz. Outros 2 momentos da história que isso aconteceu. Esse alinhamento triplo, né, tríplice alinhamento, aconteceu quando houve a queda do Império Romano, né, lá para os anos 400 depois de Cristo. Então, tem a ideia, né, queda do Império Romano. Quem estuda um pouco de história aí, tá ligado que foi o domínio romano, né? Foi uma coisa assim, o mundo era o Império Romano, toda a estrutura que a humanidade conhecia era isso. Na queda do Império Romano houve esse tríplice alinhamento. Depois, isso aconteceu de novo. Quando? Mais ou menos 280 e poucos anos depois, né? E isso aconteceu mais ou menos na época quando os mouros, né, os muçulmanos, começaram a se expandir. Porque houve uma época da nossa história que os mouros dominaram a humanidade. Foi quando os muçulmanos começaram a se espalhar e dominar a época de cruzadas, esse tipo de coisa. Ou seja, a astrologia que eu tento trazer para... Não precisa ter medo não, Tati. Calma, gente, calma. Eu não tô querendo assustar ninguém. Eu tô querendo trazer dados históricos. E confesso que eu botei esse nome da caixa de Pandora sendo bem provocativa, para parecer uma coisa meio assustadora, mas não é. Calma, não fiquem com medo. Não é a minha intenção aqui. O que eu quero mostrar para vocês com isso, com toda essa explicação, é que a astrologia não é uma predição do tipo, baixou uma coisa aqui em mim, eu peguei o mapa e aí o planeta lá mandou uma energia para cá e aconteceu e cagou tudo aqui embaixo. Não é assim que funciona. A astrologia é um estudo de ciclos,
né? Eu mostrei para vocês, tá aqui o solzinho e os planetas rodando ao redor do Sol. E isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Então, assim, deixa eu até fazer um parênteses. No mapa astral de cada um de vocês, todo ano tem vários ciclos acontecendo. Quer ver? Um ciclo que todo mundo conhece e todo mundo comemora, até bate palma para esse ciclo do planeta, é o ciclo da Terra em volta do Sol, que aí a gente chama de aniversário, né? O que é isso? Isso quer dizer que a Terra, né? Vou pegar aqui, vou pegar uma outra cor para fazer a Terra. Vamos pegar essa daqui. Então a Terra, todo ano, ela vai para aquele lugar, né? E quando ela passa, quando ela fica em relação ao Sol, no mesmo ponto que ela estava quando você nasceu, você bate palma e chama isso de aniversário, né? Porque é uma renovação solar, né? É como se a gente estivesse recebendo uma nova fonte de energia do Sol, beleza? Isso é o significado do aniversário para a astrologia, que a gente chama de revolução solar. Você pode até fazer um mapa específico para esse momento e pasmem vocês. Vou te contar que o seu aniversário não é todo ano no mesmo dia, na mesma hora. Então, por exemplo, eu nasci 25/2/75 às 18h25. Meu aniversário não é todo ano 25/2 às 18h25. Por quê? Porque a Terra, ela não leva exatamente 365 dias para dar essa volta em relação ao Sol. Então, tem anos que esse momento, né, esse exato grau 6,36 de peixes, que é o meu Sol, tem ano que a Terra chega lá um pouquinho antes, tem ano que chega um pouquinho depois. Então, a revolução solar é um mapa calculado para esse momento exato, para essa repetição dessa posição da Terra em relação ao Sol, que marca o momento que você nasceu. Bom, saí bastante do tema, falei do ciclo do Sol. A gente tem o ciclo de Marte, que leva 2 anos. A gente tem o ciclo de Júpiter, que eu expliquei para vocês, que leva 12. A gente tem o ciclo de Saturno, que leva 28, 30. Ciclo de Plutão, nenhum de nós vai viver, porque Plutão leva 284 anos. Mas a gente chega a viver a primeira quadratura de Plutão. E aí eu não vou entrar em detalhes de explicar para vocês o que é quadratura, o que é oposição, o que é sexto, isso fica para uma outra live. Mas o importante é vocês entenderem que a astrologia não é mágica, não é adivinhatória, ela é muito mais matemática, histórica e observacional, por assim dizer, tá? Então, Ricardo aqui tá fazendo um comentário interessante. Por isso, muita gente que nasceu entre 19 e 22, às vezes não é do signo que pensa que é. Perfeito, Ricardo, é exatamente isso. Aliás, esses dias eu fiz um mapa de alguém que a pessoa cresceu achando que é Áries e dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu fiz um mapa e o Sol dela é 0 grau de touro. A pessoa é de touro, ela nunca foi ariana. Ela sempre foi touro e nunca se identificou com Áries, tá? Ricardo matou a charada, perfeito. Por isso que eu falo, gente, tem que fazer o mapa e não ir somente na informação aleatória, porque pode ser. Isso é mais válido para quem nasce no começo ou no final de um signo. Vale a pena confirmar se você é desse signo mesmo. Bom, dito isso, voltamos lá para a questão da caixa de Pandora e que eu falei para a Tati, não fica apavorada, que esse alinhamento que a gente tem no céu agora, né? Então vou pegar lá minhas canetinhas, gente, porque eu sou muito visual e aí é o jeito que eu explico para vocês. Então esses 3 planetinhas aqui, ó, Plutão, Júpiter e Saturno, estão lá em Capricórnio, aqui tá o Sol, né? Eles se encontraram no céu nesse caminho. E a gente já sabe que é uma coisa muito rara por causa da velocidade diferente desses planetas. Porque Plutão leva 284 anos, Júpiter leva 12, Saturno leva 30, tá? Então, o que aconteceu? Quando teve o eclipse lá em dezembro, o eclipse para astrologia é uma revelação, né? É um momento de trazer à luz algo, né? E o que aconteceu? Logo depois desse eclipse, começou a ter... Vocês lembram que logo no começo do ano teve um monte de meme sobre todo mundo achando que ia começar a Terceira Guerra Mundial, o conflito Irã-Estados Unidos? Tem ligação com isso, né? Então o eclipse trouxe à luz essas energias que iam se alinharam, na verdade, 24 de março. Mas já estavam meio que chegando. Então, assim, em dezembro, eles estavam assim,
meio que pertinho um do outro. E o que acontece? Sempre o planeta que é mais rápido, nesse caso é Júpiter, e esse rápido é 12 anos, desculpa, o mais rápido não, sempre o mais lento traz uma energia mais forte, mais concentrada, e no caso é Plutão, né, que leva 284 anos. E Plutão, né, se a gente vai aí para o mito de Plutão, o mito de Hades, né, Plutão era um dos irmãos de Zeus, o deus do Olimpo, irmão de Netuno, deus do mar, né? Tinha um monte de irmão, não lembro de todos eles, estou falando desses. E Plutão era associado a Hades e é considerado o rei dos infernos. Não necessariamente uma coisa ruim, que a gente pensa assim, inferno é uma coisa horrível, tal. Mas não, na mitologia, Hades, ou Plutão, ele tinha uma função de conduzir as almas também. Então não é uma coisa negativa, de tipo, céus, o mundo vai acabar. Mas ele tem, como tudo na vida, né, nessa experiência terrestre, Hades, ele tinha essa dicotomia de que muita gente tinha medo de Hades, né, por ele controlar os infernos, os portões do inferno, mas ele também tinha essa luz de guiar as almas, né? Sabe aquela coisa de ter... Alguém já deve ter visto em filmes, às vezes tem, de quando se fala de morte, essa simbologia de tipo uma... Alguém me ajuda aí que eu não lembro o nome, não é uma canoa, mas enfim, uma gôndola. Uma gôndola e tem alguém com uma luz guiando as almas. Hades, Plutão é isso. Então, quando a gente traz, né, para a psicologia junguiana, que é a forma que eu pratico astrologia, uma astrologia psicológica, esse mito, o que a gente entende? Que essa energia que começou a se formar em dezembro do ano passado é uma energia que tem na sua sombra morte, sim, né? Dores, poder, muito poder, mas também uma luz de cura, uma luz de guia, uma luz de renovação. Então, essa energia de Plutão, né, que foi o último, que é a energia mais forte desses três caras que estão junto no céu agora ali, né, ela é uma energia que ela... Tô procurando a palavra certa, deu até uma travada aqui, peraí. Que traz essa renovação, né, esse aprendizado através da dor. E é o que tá rolando, por isso até que eu coloquei o nome, abriu a caixa de Pandora, né? Porque todos os planetas, eles têm a luz e têm a sombra, como todos nós, né? E o que acontece? No mundo atual, a gente vive numa sociedade que fala muito de luz, de espiritualidade, da gente ser bonzinho, da gente ser legal, da gente ser correto, e que todo mundo vive meio que escondendo a sua sombra. Mas ninguém é inteiro sem a sombra, entende? A gente tem que aceitar que a sombra faz parte da gente. Então, assim, no céu, em dezembro, com o eclipse, é como se essa sombra tivesse vindo à luz, entende? Então, tudo começou no céu astrológico com esse eclipse de dezembro. E aí, em janeiro, agora eu tenho que colar, gente, porque eu não lembro as datas exatas, né? Se eu não me engano, 12 de janeiro, mais ou menos. 12 de janeiro. O que aconteceu? Lembra que eu falei que esses três estão lá no céu, dando a volta ao redor do Sol e se encontraram? 12 de janeiro, Saturno Saturno e Plutão, desculpa, se encostaram, né? Dia 12 de janeiro, isso ficou exato, né? E aí, isso é uma energia muito forte. Por que é muito forte? Plutão, eu expliquei para vocês o que é o mito de Plutão. Saturno é Cronos, né, na mitologia. E Saturno rege o tempo, as estruturas, né? Diz o mito que Saturno, Cronos, tinha os filhos na sua coxa, e ele abria a coxa e ele comia os filhos para que eles não tirassem o seu poder. E Zeus, que é Júpiter, né, que seria o deus do Olimpo na mitologia grega, escapou dessa morte, feriu Saturno, enfim. E aí tem vários outros mitos associados a esse. Mas Saturno
tem essa energia de estrutura, de responsabilidade. E na astrologia mundial, Saturno representa o poder político, o poder dos países, né? E na astrologia mundial, Plutão representa o quê? As grandes reformas sociais. Por isso que eu falei, Tati, que não é para ter medo, que esse alinhamento aconteceu quando houve a queda do Império Romano e quando houve a expansão dos mouros, porque assim, não quer dizer que vai ter uma praga que vai dizimar a terra toda, mas quer dizer que esses dois juntos representam um momento de grande mudança de estrutura política social, né? Como aconteceu quando houve a queda do Império Romano e como aconteceu quando os mouros saíram por aí dominando o mundo. E eu particularmente achava, e estava com medo mesmo, como outros astrólogos, de que a gente poderia ter uma terceira guerra, né, mundial. Ainda mais vendo essa configuração aí desse eclipse de dezembro, e aí quando teve esse alinhamento, né, Saturno-Plutão, dia 12 de janeiro, a gente pensou assim, pô, Saturno é estrutura, Plutão reforma social, uma guerra, e aí teve aquele lance do Trump com o Irã. Então, a gente vê exatamente o que a Tati falou, uma renovação de ciclo. Mas ela não é uma renovação assim, tranquila, porque se fosse só Júpiter junto com Plutão, né? Tem dois lados, porque Júpiter é como se fosse uma lente de aumento. Júpiter expande, é muito associado à prosperidade. Só que a gente não pode esquecer que tem a sombra, né? A sombra de expansão é desperdício. Então também pode se aumentar algo, né, que traz uma conotação ruim. Então existe também o livre-arbítrio de cada um de nós. Não é só a astrologia que está rolando, eu sempre digo isso, né? Existe todo um contexto social, político, onde tudo isso está acontecendo. E, obviamente, essa primeira conjunção de 12 de janeiro foi como se fosse assim, ó, pá, abriu a caixa de Pandora, né? Então, 12 de janeiro foi um ápice para essas questões ambientais, políticas, tudo isso. Mas temos outras datas esse ano. Então, eu tô aqui na minha colinha. Aí, o que aconteceu? Fevereiro, Mercúrio ficou retrógrado, tá? O que isso quer dizer? Muita gente fala que é ruim, que é cagado, que é tudo errado. Não, não é isso. Toda vez que um planeta fica retrógrado, aquela energia fica interna em vez de externa. Então, Mercúrio rege a comunicação. Ele ficou retrógrado, é um sinal, é um chamado para comunicar para dentro. Comecem a perceber, gente, como tudo faz sentido, uma linha do tempo desses acontecimentos. Então, a gente já falou de dezembro, falamos de janeiro, e aí em fevereiro, Mercúrio ficou retrógrado. Qual era o convite de Mercúrio retrógrado? Depois da live, vai lá no meu feed procurar se fevereiro eu não fiz um post disso, dizendo, gente, a gente está tendo um chamado para olhar para dentro, para se comunicar com dentro da gente, para entender quem nós somos, para começar a trabalhar as nossas emoções. Por quê? Porque esse Mercúrio ficou retrógrado em Peixes. Então, o céu avisou a gente. Em fevereiro, a gente teve um chamado para olhar para dentro, um chamado para conectar com a espiritualidade. Agora, será que a gente ouviu? Será que a gente fez? Né? Fica aí a pergunta para cada um. Então, fevereiro, o que rolou de mais marcante no céu foi Mercúrio retrógrado em Peixes, trazendo esse convite para a gente olhar para dentro, para a gente conectar com a espiritualidade, para a gente prestar atenção na comunicação que rola dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, beleza? Ou seja, a gente estava sendo preparado para março, gente. Era isso que estava acontecendo no céu, né? Aí, chegamos em março. O que aconteceu no céu de março? Nossos 3 cavaleiros do Apocalipse, como o pessoal... É uma brincadeira, tá, gente? Não tô dizendo que o mundo vai acabar. Os 3 estavam juntos ali, em março. Eles foram ficando cada vez mais perto um do outro. Dia 24 de março, a gente tinha Júpiter, Plutão e Saturno. E aí aconteceu uma outra coisa. Marte, que é um cara bem explosivo, né? Deus das guerras, das atividades, das inflamações,
das infecções, de tudo que é fogo, que queima, se juntou a esses 3 no céu em Capricórnio, né? Então a gente estava, e o Sol estava em Capricórnio também. Então a gente teve, 5 planetas coladinhos no mesmo grau. Gente, isso é uma energia tão grande, é uma coisa tão rara, né? E o que é essa energia? Eu imagino na minha cabeça que nem se fosse um Star Wars, assim, uma super... aquelas espadas do laser. Eu não consigo fazer o barulho direito. Mas ficou uma super espada de energia capricorniana, né? Tipo, uma explosão de energia capricorniana. Em cima do planeta Terra. Então, Capricórnio, responsabilidade, estrutura, foco. Marte, a gente costuma dizer na astrologia que é um detonador de eventos. Por quê? Marte é o planeta de ação, entendeu? Exatamente o que a Tati está dizendo, quanta força isso tem. Então, é que nem se fosse assim, quase 50% da energia do universo ali, focada em Capricórnio, né? E Marte, que nem sendo assim a gota d'água, entendeu? Então, a hora que Marte encostou aqui, 24 de março, puf, ele detonou. Aí abriu a caixa de Pandora. E se você olhar as notícias, façam de curiosidade. Olhem gráficos da infecção por Covid para ver qual foi o ápice. 23, 24 de março, né? Então, a gente teve um ápice dessa energia, porque foi uma concentração muito grande. Porém, contudo, todavia, o que aconteceu? O que está rolando no céu agora? Que eu sei que vocês estão querendo saber, né? Então, a gente falou de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos agora em abril. O que está rolando agora em abril? Então, em abril, o Sol já não está em Capricórnio. O Sol está em Áries, já indo para Touro. Beleza, já está fora da equação. Marte está lá na frente. Marte já está em Aquário. Saturno já está em Aquário também. Então, enfraqueceu essa grande conjunção no céu. Porém, ficou ainda Júpiter e Plutão, né? E em abril, teve um momento, desculpa, falhou aqui a minha cola, não lembro onde eu anotei, mas eu falei isso no feed. Júpiter e Plutão ficaram colados no começo de abril. Eu acho que foi 4 de abril, gente. Por aí, tá? Quando eles colaram, Júpiter é que nem uma lente de aumento. Plutão tem o poder de cura e tem também a morte. Então, ampliou isso, né? Essa energia de transformação. Então, é como se tivesse ficado no ápice essa sensação de que uma transformação profunda da humanidade precisa ocorrer. Isso aqui aconteceu agora em abril. Beleza? E isso, gente, vai acontecer de novo, porque eles estão se afastando, né? Mas eles vão juntar de novo. Então, anota essas datas. Isso vai acontecer de novo, dia 30 de junho e dia 12 de novembro. O que acontece? Em termos de astrologia, quando 2 planetas se encontram, a primeira vez é o mais forte. E a gente pode até fazer uma associação, né? Com um namoro, quando você conhece alguém. Primeiro encontro, né? Primeira brincadeira aí é mais intensa, mais apaixonada. Segunda vez, beleza. Terceira vez é mais suave. Isso também é com a astrologia. A energia vai se suavizando, porque a gente vai se acostumando com a energia. Então, a gente tem essas datas de 30 de junho e depois 12 de novembro, onde Plutão e Júpiter vão se encontrar de novo. Porém, contudo, todavia, temos uma outra coisa que vai acontecer. Saturno tá lá em Aquário. Lembra que eu falei para vocês que Saturno foi andando, entrou em Aquário, deu uma aliviada nessa energia. Porém, Saturno, né, como ele é o grande fiscal do universo, Saturno que nos ajuda a ter estrutura, ter responsabilidade, Saturno representa o ego, Saturno representa sucesso, né? Mas não aquele sucesso assim que você fez alguma coisa, deu uma sorte, né? Teve uma oportunidade. Isso é Júpiter. Saturno
É que nem a cabra montesa, as coisas que vão sendo construídas aos poucos. Saturno foi para Aquário, deu uma aliviada aqui nessa conjunção. O que vai acontecer? Dia 13 de maio, Saturno olha para trás e fala assim: será que já aprenderam tudo que tinham que aprender? Ah, não sei não, acho que eu vou voltar para Capricórnio. E ele começa a ficar retrógrado e ele volta para Capricórnio, tá? Então, pensando em daqui para frente, quando eu penso em maio, tem outras coisas que vão acontecer em maio que eu vou falar aqui também que estão na minha anotação, tá? Mas em maio, Saturno volta para Capricórnio. E aí ele vai ficar em Capricórnio até dezembro. Ou seja, a minha leitura não é de que isso vai, tipo, ficar lindo, maravilhoso, vamos levantar todas as restrições, acabou o isolamento e tudo retorna a como era antigamente. Se você está esperando que tudo volte a ser como era, amiga, volta todas as casas do tabuleiro que você entendeu errado o jogo. Essa não é a ideia. Lembra? Falamos de Plutão, transformação profunda. Falamos de Saturno, mudar as estruturas. As tuas responsabilidades, né, na tua vida, nesse lugar do teu mapa astral onde você tem Capricórnio, você tem que estar mudando essas estruturas profundamente, senão vai dar cagada, entendeu? E em termos de humanidade, a gente tem que mudar a forma com que nós estamos estruturados, as alianças políticas, tudo isso. Bom, quando Saturno volta para Capricórnio, como ele já passou aqui a primeira vez, é menos intenso, né? Mas é um novo chamado à responsabilidade, né? É como se fosse assim, ele passou, aconteceu tudo isso, quando teve a tríplice conjunção em 24 de março, deu uma aliviada, né? Nós temos outras coisas acontecendo no Sol agora nos próximos dias. Então, a gente tem agora o Sol entrando em Touro. Touro é estabilidade, é a palavra-chave de Touro, né? Tudo isso que eu contei para vocês aconteceu em março, abril, com o Sol em Áries. Sol em Áries é muito intenso, é muito rápido, é muita energia, é muito fogo, é aquele desespero, é todo mundo batendo cabeça. Agora o Sol entra em Touro. Touro é estável, então é como se a gente começa a se acostumar com o isolamento, quem está isolado, a gente começa a se acostumar que as coisas mudaram, a gente começa a digerir. Touro fala de digestão. Então, o aprendizado pra gente agora, tá? Até 20 de maio, enquanto tiver Touro aí, a gente precisa digerir o que está acontecendo. Beleza? Fiquem com isso na cabeça. O chamado é digerir, é entender, né? E esse trabalho é interno. Faça esse trabalho dentro de vocês, beleza? Tá? Por quê? Porque quando Saturno voltar em maio, é como se fosse assim, é um fiscal. E aí? Né? Mudou as estruturas? Digeriu? Limpou? Porque Plutão tem a ver com rompimento. Limpou, eliminou o que não serve mais na sua vida? Entendeu? Construiu uma estrutura nova, sólida. Saturno é solidez. Deu pequenos passos na direção dessa mudança que você precisa gerar em você mesmo. Beleza. Aí o que ele faz? Né? Ele põe cimento ali, ele solidifica essa estrutura. Agora, se você não fez o trabalho de casa, em maio, quando Saturno voltar, vai ativar as mesmas coisas que tinham sido ativadas antes, tá? Então é isso. Então aí a gente tá falando de maio. Porém, em maio acontecem outras coisas no céu, né? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. O que vai acontecer? Em maio, Vênus vai ficar retrógrado. Lembra que eu expliquei antes o que é qualquer planeta retrógrado? Planeta retrógrado não é uma coisa ruim, não quer dizer que vai detonar, que aquela área da vida vai ficar toda cagada de arara. Planeta retrógrado significa que aquela energia não tá para fora, ela tá para dentro. Vênus é o planeta do amor. Olha que bonito que em maio, depois de tudo isso que tá acontecendo, Vênus fica retrógrado, pedindo pra gente se amar,
pedindo para a gente ter cuidado com a gente mesmo, pedindo para a gente analisar intimamente os nossos relacionamentos pessoais, tá? Então, tô aqui até olhando a minha cola, Vênus vai ficar retrógrado, se vocês quiserem anotar, de 13 de maio a 24 de junho. Mas esse ciclo acontece a cada 18 meses. Então, um exercício bacana é você pensar 18 a 24 meses, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, você volta aí lá por maio de 2018, né? Maio, junho de 2018. Aconteceu alguma coisa nas suas relações íntimas? Aconteceu alguma coisa em relação a amor, em relação a relacionamento importante para você? E aí eu vou trazer um exemplo prático da minha vida. Eu casei com o Fran, né? Oficialmente, a gente já morava junto há 7 anos. A gente casou, desculpa, eu tô falando de Vênus retrógrado, mas eu não queria falar a cada 2 anos. Eu queria falar de uma conjunção inferior que vai ter de Vênus, que acontece a cada 8 anos. Eu misturei os dois assuntos, apaga tudo. Vênus fica retrógrado, sim, de maio a junho, e quando ela ficar retrógrada, né, Vênus retrógrada, ela vai ativar uma configuração que aconteceu 8 anos atrás. Então, olha no mapa de vocês o que aconteceu, ou pensa aí na sua vida, em relacionamentos amorosos, exatamente entre maio e junho de 2012. Eu casei, gente. Aí você vai dizer, tá, e o que vai acontecer agora? Meu marido tá no Brasil, ele não conseguiu voltar para Nova Zelândia. Ele vai voltar para casa, a data prevista dele de chegar em casa é 20 de maio, né? Olha aí, né? É um recomeço, uma reconexão. E a gente tá afastado desde fevereiro, né? Então, é uma coisa marcante essa conjunção, a gente chama de conjunção inferior de Vênus, tá? Então, já falamos de abril, preciso molhar, tô ficando sem voz de novo, né, gente? Eu falo pra cacete, dá nisso. Em maio, vamos ter essa conjunção inferior de Vênus e Vênus retrógrado. Então, maio a gente vai ser chamado, né, a esse autocuidado, a olhar para as dinâmicas das nossas relações, tá? E aí o Sol já vai estar em Gêmeos. Não coincidentemente, Gêmeos rege pulmão e respiração. O Sol vai estar ali iluminando isso. Então, eu realmente acredito que maio, né, com essas energias venusianas e o Sol, apesar de Saturno voltar para Capricórnio, eu não tenho bola de cristal e a astrologia não é bola de cristal, mas a gente pode fazer uma leitura assim. Os países que tomaram as precauções necessárias, que fizeram o isolamento da forma que deveria ser feito, quando essa energia volta mais ou menos metade de maio, né? Quando Saturno volta para Capricórnio, não lembro se acho que é 13, 16 de maio, a hora que ele volta para fiscalizar, essas estruturas que foram reformadas vão estar ok. Então, vão haver países que eu acredito que a coisa vai estar mais tranquila em maio. Porém, países onde não foram tomadas as medidas necessárias, essa retomada em maio vai ser um novo pico. Entende? E não é porque eu sou pessimista, gente. O que eu tô fazendo é uma análise histórica, entende? Eu tô vendo o ciclo e eu tô tentando entender como podem ser as repetições desse ciclo, tá? Então, isso vai acontecer em maio, beleza? Que mais? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Parei em maio, não fui além, porque a gente tá em abril, né? Então, quis passar para vocês o que vai acontecer. Mas, pro final do ano, temos alguns aspectos importantes acontecendo no céu também, tá? Para vocês saberem, Marte vai ficar retrógrado de setembro até novembro. Quem fez mapa astral comigo já esse ano, mapa de trânsito, já sabe disso. Marte é o agir, é o fazer. Quando Marte fica retrógrado, ele fica indo e vindo naquela mesma área da vida. Então, cada um de nós vai ter um excesso, uma concentração de atividade nas casas do mapa onde Marte vai ficar parado. E ele vai ficar retrógrado ali entre peixes e Áries, peixes e Áries, peixes e Áries.
Então dá uma olhada onde que tem Áries no seu mapa, que essa é a área que você vai trabalhar mais no segundo semestre, tá? É onde vai ter mais coisa acontecendo, vem ali para finalizar, para resolver o que estava parado, entende? Então é isso aí, essa energia para o segundo semestre. E o único eclipse solar total que a gente tem, e o eclipse solar total na astrologia é muito importante, porque é uma renovação, entendeu? É como se fosse assim, muita energia nova, boa chegando. E isso vai acontecer 14 de dezembro. Então, o que eu estou vendo, e não é previsão, acho que agora vocês conseguiram entender que o que eu estou fazendo é uma análise dos ciclos anteriores, né? Que dezembro, Sol em Sagitário, um eclipse solar em Sagitário, novos ares, né? Novas coisas acontecendo. E aí, não coincidentemente, em 21 de dezembro, Saturno já tá de volta em Aquário, Júpiter andou também para Aquário, né? E Aquário fala de mudança, de individualidade, de um novo tempo, de uma tecnologia distinta, do fazer diferente. Então, eu acho muito legal que Saturno e Júpiter, tô até colando aqui, eles vão ficar juntinhos, colados em 0 grau de Aquário, né? Então, a gente vai ver um novo futuro, mas isso é 21 de dezembro. Ou seja, tudo que tem acontecido, né, já desde dezembro do ano passado, já desde muito antes, na verdade, já vinha preparando a gente para isso. Mas a gente tem a mania de achar que a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente esquece que nós somos uno e que tá tudo conectado. Então não é que o planeta lá manda uma vibração e você sente isso. Eu não vejo a astrologia dessa forma. A astrologia junguiana é diferente. É uma astrologia que vê a sincronicidade. Jung falava disso. Sincronicidade tem a ver com uma conexão. Então os planetas estão lá se conectando e essas energias estão aí dentro de você. Essa batalha não é só no céu, não é só com Covid, está dentro de você. Então olha para dentro, vê o que está acontecendo no seu próprio mapa, tá? Então agora eu vou abrir aqui, a gente tem 13 minutos antes da live cair. Me deem coração se vocês entenderam, se vocês gostaram da explicação. Coloquem suas perguntas, seus comentários. Eu vou começar a ler aqui, vou dar uma olhada no que vocês falaram. Sandra está perguntando, então a gente olha as casas do mapa? Sim, você tem que olhar principalmente casas do seu mapa astral, que tem Capricórnio, onde tudo isso aconteceu, onde que está Aquário, né? Então, onde que vai vir essa renovação na sua vida e no final do ano? É legal dar uma olhada. Outra coisa que é bacana olhar, que eu não falei, que também é uma coisa que demora muito para acontecer, Urano leva 84 anos para completar um ciclo ao redor do Sol. E Urano esteve em Touro a última vez há 81 anos atrás, quando começou a Segunda Guerra Mundial. E ele está em Touro de novo, né? Ele entrou em Touro agora em 2020. Urano fala de mudança, Touro fala de terra, né? De estabilidade. Então, é um ano para mudar a nossa estabilidade, para mexer com a nossa estrutura mesmo, sabe? E Touro representa Gaia, a Terra, o planeta Terra. Mudar a forma que a gente usa os nossos recursos. Então, todos nós, através do isolamento, estamos sendo chamados a trabalhar diferente os nossos recursos emocionais, mas os recursos da Terra também. Né? Então aprender a ter uma vida mais sustentável, aprender a valorizar mais as coisas, também é um chamado que está acontecendo agora e que aconteceu 84 anos atrás e só vai se repetir daqui a 84 anos, né? Então entendendo esses ciclos, a gente consegue passar melhor por tudo isso, tá? Então olha Capricórnio, olha Aquário, olha Touro, também é legal. Dá uma olhada em Áries, que é onde Marte vai ficar retrógrado. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram. Tararã. Digerir tudo isso que está acontecendo, Tati falou, exatamente, né? E agora o Sol vai entrar em Touro aí a partir de sábado que vem. Então a gente vai entrar
nessa fase. Daiana tá dizendo que tem Caprica na casa 1. Bom, quem tem Capricórnio no ascendente, Sol ou Lua em Capricórnio, sentiu muito tudo isso. Por quê? Porque toda essa galera, toda essa energia tava pressionando em cima de Capricórnio. Mas não é só Capricórnio que sentiu. Já vou dar uma dica aqui. Câncer também, que é o oposto, e as quadraturas de Capricórnio, né? Que aí não vai dar tempo de falar hoje, mas quadratura é um ângulo de 90 graus, representa um desafio. Que signos que fazem quadratura com Capricórnio? Áries e Libra. Então, ó, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio são os 4 signos que foram mais ativados por tudo isso que estava rolando do céu, tá? Mas não só, a gente tem que olhar o mapa de cada um para entender melhor o que acontece com cada um de vocês. Mais tem pergunta, gente, que eu tô olhando aqui os comentários. Tem um monte de palma, um monte de coração, obrigada. Rafa fez um comentário interessante. Rafael falou assim: tanto o fim do Império Romano quanto a expansão moura foram momentos de renovação dos processos históricos. A Europa se renovou. Coisas boas também aconteceram. Perfeito, perfeito, Rafa. Eu vejo da mesma forma. Né? O que Plutão, essa grande conjunção, essa energia de transformação, não é só morte, não é só perdas, né? A gente sempre se esquece que quando a gente planta, a gente precisa arar a terra, a gente precisa tirar o que está morto para criar espaço para o novo. E é esse momento que a gente está vivendo. Eu espero que fique a mensagem para cada um de vocês. A gente tem poucos minutos antes da live cair. E fique para vocês essa mensagem de que tudo isso está acontecendo para a gente olhar para dentro, fazer esse trabalho de renovação, de limpeza, né? Tirar tudo que não serve mais para abrir espaço para o novo. Quando que esse novo vai vir? É depois de dezembro, gente. Então, a gente tem que começar a se preparar para isso, né? Lembrando que maio é um convite especial com a retrogradação de Vênus, vai ser um convite especial a trabalhar relacionamento. Porque é óbvio, né? Com todo o isolamento, tudo que aconteceu, as relações ficam mexidas, tá bom? Gratidão a vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês, a live vai ficar disponível no perfil, clica no aviãozinho, comenta, dá coraçãozinho aqui pra mim. Tudo isso ajuda que a minha mensagem chegue para mais pessoas, tá? Acabou a live, faz aí um gesto de atenção, de carinho, de troca, né? Por tudo isso que eu compartilhei com você. Passa lá no meu feed, dá like nos posts, deixa comentário, passa com um aviãozinho, salva o post para ver depois. Tudo isso ajuda, tá? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E semana que vem vai ter mais coisa acontecendo. Já vou avisando a vocês aí, dando uma palhinha, que depois de amanhã vai ter mais uma live, onde eu vou trazer mais novidades sobre astrologia. A gente vai falar mais de algumas coisas que a gente não conversou hoje. E mais para o final da semana vai ter uma surpresa aí para vocês, uma masterclass, né? Um webinário. Não vou falar mais nada agora, mas fiquem ligados que no feed vocês vão ser informados. Um beijo grande, gratidão pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.